Abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Gente, boa noite. Realmente é um privilégio estar aqui. Depois de tanto tempo, faz um bom tempinho que eu subo aqui para trazer aquilo que Deus tem falado no meu coração. Como o pastor já adiantou, tem alguns que podem não me conhecer aqui. Eu sou Cosme, irmão Cosme aqui, e fiz transplante do coração no dia 30 do ano passado, em agosto. Deus me concedeu essa graça desse renascimento. Hoje faz 1 ano, 2 meses e 18 dias desse acontecido, dessa bênção, desse renovo, né? As horas eu não marquei, gente, não deu. Faz todo esse tempo, e de lá para cá, desde lá, já internado, o Senhor já me falava no coração de como compartilhar isso com os irmãos, que eu deveria compartilhar todo esse processo que eu estava passando. E confesso para vocês que eu perguntava: Senhor, como vou fazer isso? Mas eu falei: Senhor, eu vou me desafiar. Eu vou falar para o pastor, eu quero fazer uma mensagem, eu quero levar uma mensagem. Tinha pouca coisa em mente, encaminhado, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração, porque vocês viveram esse tempo comigo, vocês oraram comigo, vocês colocaram o joelho no chão e clamaram ao Senhor comigo, assim como várias outras igrejas, vários outros irmãos, família, célula. Gente, é precioso demais a gente poder contar com a igreja nesse tempo de aflição. Eu queria dar uma boa noite a todas as redes sociais que nos acompanham agora. Como o pastor falou, agora a coisa está avançando, graças a Deus por isso, e está indo alcançando mais pessoas, né? Eu queria trazer uma mensagem sobre 3 lições de vidas, 3 lições que falaram comigo durante esse tempo, e eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas, ela revela para mim uma coisa aparentemente simples: a preocupação que a gente tem com a aprovação de outras pessoas na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A condição de nós podermos estar fazendo algo para poder e ter a aprovação das pessoas, agradar as pessoas, atender a expectativa das pessoas. E isso por um tempo me afligiu. E eu confesso para vocês que com o tempo tornou um peso para mim. Por quê? Porque, como nós sabemos, não é possível agradar as pessoas, todas as pessoas. A gente não consegue. Ninguém consegue. E isso me afligiu. E isso chegou a um tempo que começou a me atrapalhar. Porque aí começou a me travar. Eu tinha o desejo de fazer as coisas, queria fazer as coisas, mas fulano não poderia aprovar, cicrano não poderia aprovar, Bertrano. Eu não estou falando só de igreja, eu estou falando da vida, no meu trabalho. Na época eu tinha uma outra empresa e tinha 3 sócios, e tinha muita dificuldade nesse ponto, com esse tipo de coisa, de aprovação, até que me veio uma luz, até que eu comecei a perceber que eu estava sendo refém de mim mesmo. Eu estava sendo refém, eu mesmo estava me sabotando, eu mesmo estava me bloqueando, eu mesmo estava me impedindo de avançar. Porque não é essa orientação que a gente recebe da base da palavra de Deus. E ao longo desse tempo, eu percebi que tinha pessoas que nem sequer eu tinha tanto relacionamento, que oravam por mim, buscavam por mim, e eu nem sequer estava tentando agradar a elas, né?
E isso veio me chamando a atenção ao longo desse tempo. Quando eu comecei a ter os problemas de saúde, e eu comecei a ser impedido de fazer muitas coisas, eu comecei a preparar a minha vida, quando eu percebi que estava encaminhando para um possível transplante, porque há 12 anos atrás, 13 anos atrás agora, eu já tinha tido um problema cardíaco, já estava avançando, eu tenho doença de Chagas, e essa doença já tinha avançado e já tinha chegado ali num limite de medicamento. Então eu sabia que o próximo passo, os médicos já tinham me avisado, inclusive já tinham tentado até me encaminhar lá atrás para transplante, né, a mim, né, e conversado comigo, com a Silvana, e já tinham até tentado encaminhar, mas não foi necessário, conseguiu controlar com o medicamento. Chegamos a conversar como que entrava na fila, com os médicos responsáveis de encaminhar, esse tipo de coisa, mas aí chegou num tempo, eles falaram, olha, isso aqui dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali, e a coisa foi fluindo, chegaram num nível de medicação que atendeu, e eu fiquei 13 anos vivendo de uma forma fantástica, amparada pelas mãos do Senhor, pude atuar na igreja, pude desenvolver meu trabalho no dia a dia, e a coisa fluiu, que só uma beleza, mas nós já sabíamos que estava no limite da medicação. Quando a doença de Chagas evoluiu mais um pouco, em setembro de 2022, a gente já tinha esse receio de transplante. Mas a gente falou, não, com o medicamento vai controlar de novo, tal, a gente nunca espera um negócio desse, né, de uma proporção dessa. E acabou que não conseguiu controlar, né, realmente chegou remédios novos, medicamentos novos, mas não conseguiu. Em maio de 2023, eu me internei, e eu internei aqui na PUC e fiquei, ao longo de tempo entre PUC, no Einstein, que eu fiquei internado, eu fiquei 6 meses internado. Tive algumas coisas que Deus tocou no meu coração nesse tempo. Aquelas coisas como essa que eu acabei de citar, perdeu sentido, porque eu já não tinha mais a quem atender expectativa, porque eu não tinha parâmetros mais, era um transplante. O transplante já foi muito mais complicado no passado, mas não deixou de ser ainda, né? E minha vida parou. Internei, as coisas que aqui fazia sobrecarregou a Silvana, o Guilherme, que trabalhava em outra empresa, veio para trabalhar comigo, e ficou o abacaxi da empresa na mão deles, e graças a Deus, Deus os sustentou, minha família abraçou também, pude apoiá-los bastante, e nós fomos tocando, né? E nesse tempo, até então, eu ainda estava bem assim, né? Fui medicado, colocaram lá um medicamento que me deu uma força enorme, né? Parece que eu não tinha nada por causa dessa medicação, que eu ficava, a Nobuta, que eu ficava o tempo todo na veia, só que eu também sabia que aquilo ia diminuir, que aquilo ia diminuindo o efeito, ia subir a quantidade desse medicamento, até chegar uma hora que não ia sustentar mais. Foi o que aconteceu, né? Eu, depois de 3 meses internado, começou a evoluir esse tipo de coisa, a doença começou a enfraquecer mais o coração, e a Nobuta não estava dando conta, fiquei mais de 40 dias na UTI, e definhando, como o pastor já disse. Mas nesse tempo que eu estava lá, eu olhava para o Senhor e falava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pai, eu estou aqui, estou sofrendo, tem uma igreja orando. Meus irmãos, eu era o cara que mais recebia visita naquele hospital. O meu parceiro de lá, o Luciano, ele
também participava de um grupo lá na igreja lá, e um dia eu peguei ele revoltado com os amigos e igreja que ele frequentava, que ninguém ia visitá-lo, nem sequer mesmo passava uma mensagem. Eu olhava assim e falava: ô Senhor, a minha igreja é tão diferente, né? Meus irmãos têm cuidado tanto, me dado tanto atenção. Eu falo: ô Senhor, que pena que ele passa por esse processo, uma dificuldade tão grande, o caso dele ainda pior do que o meu, porque ele tinha o coração e o rim para poder fazer, então ele não tem esse amparo, esse afago, né? Não recebe isso. Minha família revezava, lá fez uma lista, minha família é grande, muitos puderam ver, nós somos em 12 irmãos, então já fizeram uma escala lá de visita, porque não podia receber tantas visitas assim, né, de várias pessoas, né, como todos os hospitais, e aí foi organizando e a coisa foi fluindo. Fiquei esse tempo, mas eu me perguntava: Senhor, eu acredito que tudo isso que eu estou passando, o Senhor tem algo para revelar para mim, não só para mim, mas para a igreja, para todos que estão ao meu lado. E hoje eu quero também compartilhar com vocês o que o Espírito tem falado comigo nesse sentido. Uma delas que eu quero falar com vocês, ele está em João 13:34. Se puder colocar aí para a gente poder estar observando. Um novo mandamento vos dou a vocês: amem uns aos outros, como eu amei. Vocês devem amar uns aos outros. Cristo falando por nós. Eu senti isso da nossa igreja. Eu senti esse zelo da igreja. Eu senti a preocupação de todos comigo. Mas eu não senti algo superficial. Não, eu senti algo real. As pessoas realmente preocupadas comigo. Mas não foi só eu. Eu creio que muitos outros irmãos que também passaram por processos de dificuldades semelhantes, também já sentiram esse afago, esse carinho da nossa igreja. Amem uns aos outros. Nós temos aprendido isso. O Senhor está nos ensinando isso. Só que tem outras coisas que nós também precisamos aprender, além de ter esta preocupação um com os outros. Nós temos outras coisas que o Senhor também tem nos revelado neste processo. Uma delas é esse cuidado, esse afago, essa atenção que o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado através disso. E esse momento que eu passei tão penoso, tão difícil para todos nós, muitos irmãos sofreram com nós. Tinha um grupo de oração que iniciou com o Célio, o meu cunhado, meu irmão, minha esposa, a família, tinha várias pessoas que se reuniram, e desde o primeiro dia até quando eu saí, eu pude fazer ali o último encontro, né, com eles, e eles fielmente, toda semana, a nossa igreja aqui reuniu várias vezes. O Cosme foi para a UTI, gente, vamos correr, vamos orar, vamos reunir todo mundo. De repente, chegava para mim lá: olha, a igreja reuniu quase 100 pessoas em oração, intercessão por você, nesse momento. Gente, o Senhor estava falando comigo, mas Ele também estava falando com vocês. E todos nós estávamos aprendendo com isso. Então, eu pude perceber que não é eu querendo atender a expectativa dos outros que iria fazer diferença. O que iria fazer a diferença é esse cuidado uns pelos outros, que o Senhor tem nos ensinado.
através da nossa vivência. Isso é prática de vida, é colocar em prática aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos aprendendo no Maná, aquilo que nós estamos ouvindo na mensagem. Isso é prática de vida. Nós viemos à igreja para ouvir, aprender e executar, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E isso é uma ação que nós estamos aprendendo a cada dia, com cada irmão que passa por essa situação. Deus está nos ensinando a viver como igreja. Outra coisa que também me chamou muito a atenção é a questão da fé. Meus irmãos, as pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, você tem fé, nossa, você é um cara de fé. Eu olhava para ele e falava assim: ô meu irmão, quem tem fé é você que está aí orando, intercedendo por mim, porque você acredita que nesta situação que eu estou, Deus pode operar um milagre. Deus pode operar um milagre. Você acredita, você está colocando os joelhos no chão, intercedendo por mim. Meu irmão, Deus está alicerçando a sua fé. Eu estou sendo beneficiado no Espírito, mas Deus está te curando. Isso eu pude perceber nesse processo, gente. Eu não estou testemunhando aqui, falando algo que eu não vivi. Eu estou falando aquilo que eu senti de vocês. Vocês viram que era possível. A nossa igreja e outros irmãos aí fora viu que existia a possibilidade dessa inversão nesse processo, somente por uma forma: a mão do Senhor, a mão daquele que nós acreditamos, aqueles que nós confiamos e nós confessamos a nossa fé. Por isso, meus irmãos, não deixe se abalar pelas coisas que afligem a sua vida, a doença que chega em você, o problema que chega até você, o trabalho, a aflição do filho que se perdeu e está se desviando. Meu irmão, nós somos movidos pela fé. Meu irmão, o filho que está se desviando, coloque diante do Senhor e ele vai voltar, porque a semente foi plantada. Irmãos, isso é prática de vidas que vocês estão colocando em prática. Vocês estão aprendendo, assim como eu, e nós juntos como igreja, estamos começando não, mas vivendo aquilo que nós estamos aprendendo. E eu sou grato a Deus por estar nos ensinando essas coisas, mesmo diante lá que, embora parecia que os dias eram longos, era tanto enfermeiro e médico entrando ali, sendo medicado, que de certa forma, eles até que não eram tão longos assim, porque eu tinha um companheiro de quarto, o Zé Carlos, que também era uma figura, e a gente se divertia muito junto, né, ali dentro, e a gente passava esse tempo, né, e um ajudava o outro. Gente que falava: Zé, você pode parar com essa mania de que porque cada dia a gente tinha uma situação. Então, quando eu estava derribado, logo após ele ficava também, e se ele ficasse logo após eu falei: Zé, a gente tem que parar com isso. Você melhora e eu melhoro, não dá para ficar aí um seguindo o outro nesse processo. Porque a gente brincava nesse sentido. Ele falava: olha, quem tem problema cardíaco igual nós, não tem um dia de paz. E ele levava tudo muito brincadeira, uma vida muito difícil do Zé. Eu vou mandar esse link para ele depois assistir. Todos os links eu procuro mandar para ele. E eu tenho contato com ele e com todos ali desse tempo lá que a gente passou. E a gente passou esse tempo lá nos fortalecendo. Mas
tem uma coisa que nós não sabemos lidar, tanto eu, quanto eu acredito que vocês. A espera. A espera da resposta de oração. Eu acredito, eu creio que o Senhor nos falou muito nesse ponto durante esse tempo. Tanto a vocês quanto a mim, eu acredito. Nós não sabemos lidar com esse quesito chamado espera. Porque nós temos a fé, nós estamos acostumados a resultados rápidos. A nossa vida é circuncidada dessas coisas. Antes a gente tinha que levantar para poder ligar a televisão, ou depois passou para o controle, agora logo está chegando o comando de voz para poder ligar, para não ter, o resultado tem que ser rápido. Comando de voz? Pois é, eu estou atrasado, gente. Então, nós queremos as coisas rápidas, prática, no estalar de olhos. Mas, o que nós podemos aprender com essa espera? O que Deus nos ensina nesse processo de espera? O que envolve esse tempo? Bom, primeiro passo, que já está em xeque, é a fé de cada um. Se você está esperando algo, é porque você acredita que vai acontecer. E se você acredita que vai acontecer, é porque você já está agindo com fé, correto? Eu posso entender dessa forma. O primeiro passo já é a fé, você já está dando, assim como eu dei. Primeiro passo, a fé. Vocês viveram isso comigo, a fé. Aí depois vem a perseverança. Nesse processo de perseverança, aí a gente começa a se abalar. Será que vai ser possível? Será que não vai? Vai dar tempo? Não vai? E Deus foi tão caprichoso. Deus foi tão caprichoso com a gente nesse ensinamento, que Ele esperou o último minuto do segundo tempo. Eu recebi as visitas lá, nos últimos dias, vamos falar aí nos últimos 20 dias, não sei bem, o tempo é meio estranho lá dentro, mas eu não conseguia nem conversar direito, sabe? As pessoas, a Silvana, tadinha, chegava lá, saía mais abalada do que os demais. O Guilherme chegou uma hora, já estava recusando, falava, eu não quero ver meu pai nessa condição. Os irmãos que iam lá, chegava lá e já não tinha mais força. Então, o Senhor nos mostrou neste processo que a perseverança se faz necessário em nossa vida. Gente, quantas vezes, eu vou falar por mim, quantas vezes eu desejei algo, coloquei algo diante do Senhor, com fé, comecei a orar, buscar ao Senhor, e ao longo desse tempo de perseverança eu me perdi, desisti até mesmo de minha oração. Isso já aconteceu com vocês? Nesse processo? Isso aconteceu comigo. Eu estou falando de realidades de vida cristã. Agora vocês imaginem o que Deus está nos ensinando, o que nos ensinou nesse processo, e o quanto nós podemos ajudar aqueles que não conhecem ainda o processo de caminhar com o Senhor. A experiência que Deus colocou na minha vida como testemunho, porque eu orava, falava, Senhor, me ajuda, Pai, tudo isso que o Senhor está fazendo, porque a minha fé, eu tinha esperança, falou, o Senhor vai me dar a condição de poder testemunhar, e com isso que está acontecendo na minha vida, levar pessoas a Cristo. Eu creio, Pai, eu orava assim, e Deus me concedeu isso. Agora, e vocês?
o que vocês podem testemunhar a respeito disso? Fala: Senhor, eu dobrei meu joelho no chão, eu intercedi, eu perseverei, e o milagre aconteceu. Meus irmãos, Deus está nos ensinando a viver como igreja. Nós falamos de práticas de vida, nós estamos falando de aquilo que nós estamos aprendendo, nós ensinamos aqueles que estão chegando, aqueles que o Senhor está acrescentando, porque Ele não tem consciência dessas coisas, ou até mesmo, Ele já ouviu falar, mas não está entronizado nele. E outra coisa que fica muito evidente nesse processo: a nossa fé. A nossa fé, ela é exposta, ela é colocada à prova. Mas é o Senhor nos testando? São circunstâncias da vida que nos levam a esta situação. E é evidente que dentro dessa situação, o Senhor vai observar a nossa reação. O que vocês estão aprendendo daquilo que tem sido ensinado? O que o Cosme tem aprendido daquilo que tem sido ensinado? Nossa fé é exposta, a gente fica nu, a gente fica frágil. A gente muitas vezes nesse processo começa a desanimar. Teve um dia que eu já estava neste processo, já fazia ali um tempo já que nem orando eu estava direito. E aí, já bem debilitado, não que eu estivesse me entregando, falava assim: Senhor, já estou no meu fim, no meu limite. Não, eu simplesmente estava passando por um momento difícil e aonde eu não estava conseguindo me reagir. E já estava aí eu recebi a visita do irmão, foi o Fabinho e a Andréia lá. Foi o Fabinho e a Andréia. A Letícia me deu um quadro do coração que ela pintou nesse dia. Letícia me visitou, foi rápido, porque eu também, eu não conseguia conversar muito. A Andréia foi rápida também, ali. Aí o Fabinho entrou, jeito sossegado dele, tranquilo, começou a conversar comigo, e eu comecei a conversar, e ele começou a falar, e ele trouxe outras coisas que não eram nem daquele momento que eu estava, e eu ouvi, e daí começamos a trocar palavras do Senhor. É lógico que ele falando muito mais do que eu, porque eu não conseguia conversar, e passou-se quase uma hora nessa visita e passou. Nesse dia, eu estava muito abalado, eu estava muito entristecido, eu procurava, eu tinha uma certa dificuldade, porque se eu ligasse para a Silvana, ela olhava a minha cara, ela sabia se eu estava melhor ou pior naquele dia. Então, se eu ligava para ela, ela falava: você está ruim. E eu sabia que ela ia derribar aqui. E se eu não ligasse, a coisa era pior. E eu ficava, sabe assim, eu ficava nessa situação de, eu quero ligar, mas quando eu ligo, muitas vezes não conseguia nem conversar direito, e ela derribava aqui, consequentemente a família inteira derribava, Dona Irene, meu sogro e todos mais, e eu ficava nessa situação, e eu sem condição de falar, e eu ficava, e aquilo foi me entristecendo. Nesse dia eu estava muito triste, recebi essa visita, me reanimou, naquele dia, me reanimou. Aquele dia eu orei, busquei ao Senhor, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor está tratando, não somente eu, mas o Senhor está tratando a igreja. E eu sei, Senhor, que se o Senhor vai trazer um coração para mim, se o Senhor vai trazer, Ele vai chegar
no devido tempo, no tempo do Senhor. Que todo esse processo que nós estamos passando, que sirva para transferir, que seja para me transportar para um mundo de fé e de vida com o Senhor, diferente da que eu vivo. Mas também leve comigo meus irmãos, que estão comigo em oração. Eu quero ver essa igreja junto comigo, porque eles estão sofrendo junto comigo. Eu quero ver essa transformação deles, e eu creio que o Senhor está falando com eles também. Eu creio, e nesse dia eu orei, se o Senhor for me levar, Senhor, porque a gente não conhece os planos do Senhor, nesse dia eu orei, eu falei, Senhor, se a intenção do Senhor é me levar, Pai, Senhor, me leva, Senhor, mas não deixe de transformar aqueles que ficaram. Me leva, essa foi a minha oração, não deixe de transformar aqueles que ficaram na fé. Sabe por quê? Porque eu não espero no Senhor que eles veem isso como uma derrota, porque não é, Senhor, não é, Senhor, eles estão sendo transformados assim como eu estou sendo transformado, Deus. Porque um cristão que tem fé, que busca o Senhor, não existe derrota, porque ele já é vitorioso. Isso eu sempre ouvi. Cristo morreu por nós. Eu sempre ouvi. É até poético, é bonito de se falar. Meus irmãos, mas viver e começar a sentir essa essência faz de nós mais fortes. E nesse processo que eu passei e que vocês passaram comigo, nós pudemos entender que a vitória era certa, ou de um modo ou de outro. E o Senhor nos reservou o último minuto. Quando chegou ali, quando o coração chegou, já estavam me dando ali uma semana ali, né? Está reduzindo a cada dia, gente. Cada hora que eu vou contar esse testemunho, vem a Silvana ponta, outra ponta. Não, era só 3 dias, era menos. Está reduzindo. Ou seja, o Senhor aplicou ali no último minuto, no último tempo ali que podia. E o Senhor nos mostrou, nos revelou. Falou assim, olha, meus amados, vocês dependem de mim. É isso que eu estou mostrando para vocês. É isso que eu estou mostrando para você. Nós sempre dependemos do Senhor. Pela fé, nós alcançamos. Pela perseverança, nós continuamos. Pela prova dessa fé, que ela é evidenciada. E a vitória, ela é certa no Senhor. Deus falando conosco e nos ensinando na prática o que é viver com o Senhor, na dependência dEle. Eu sou prova viva disso, posso afirmar para os irmãos, consequência do poder da fé que habita em vocês e na misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, que o Senhor tem falado no meu coração, nesse tempo. E eu não queria estender muito isso, eu queria trazer de forma prática e direta para vocês, para que vocês possam se alegrar junto comigo em tudo isso que nós temos aprendido do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos, eu quero orar. Agora, eu quero orar por nós. Santo Deus, amado Pai, quero, Senhor, agradecer ao Senhor nessa noite, Deus. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a ser igreja, Senhor. O Senhor tem nos ensinado, Senhor, o que é amar uns aos outros, ó Pai.
O Senhor está nos dando uma dimensão, Senhor, além, Senhor, daquele apoio que nós damos financeiramente, com alimento. O Senhor está nos dando uma dimensão maior, Senhor, no espírito, na alma. Como é depender do Senhor, ó Deus. E eu creio, Senhor, que nós estamos aprendendo essa lição, Senhor. Nós estamos, Senhor, refletindo aquilo que o Senhor fez, Senhor, na minha vida e na vida dos irmãos e de outros mais que têm passado algumas dificuldades, Senhor, de saúde, Pai, e outras mais. Pai Santo, eu clamo ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor está, Senhor, nos despertando a cada dia, Senhor, a estar mais próximo do Senhor. Sim, a semana que vem nós teremos uma semana de oração, e eu creio que todos que têm fé, e que o Senhor permitir vir aqui, poder estar orando com a tua igreja, buscando ao Senhor, que o Senhor vai trazer até aqui, não porque ele foi movido pelo poder avassalador do Senhor, mas porque o poder que habita nele, os trouxe até aqui. Porque é o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas e nos conduz para estarmos diante do Senhor de forma humilde, buscando a dependência do Senhor. É no nome de Jesus que clamamos, é no nome do teu Filho amado que nós agradecemos desde já pelo teu cuidado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.